Olá, tudo bem, meus alunos? Então, vamos retomar um assunto que muita gente tem tido um pouco de dificuldade. É a questão da metrificação do poema. Isso é um assunto que foi visto no primeiro ano, então a gente vai apenas revisar rapidamente, justamente porque muita gente está me perguntando sobre essa questão. O que é metrificação? É a forma utilizada na poética para a medição dos versos. E a medição é feita pela escansão. O que é escansão? É a contagem dos sons e dos versos, seja a partir da elevação do ritmo, né? Ou da tonicidade das palavras. A elevação do ritmo é aquelas sílabas que a gente pronuncia mais forte do que outras, certo? É pela pronúncia. E a tonicidade é o que a gente já aprendeu em língua portuguesa, né? Só em sílabas tônicas. Tônica não necessariamente leva acento. Não podemos esquecer disso. Isso é um assunto de língua portuguesa, mas não podemos esquecer disso. É muito importante. Então, para que serve isso? Essa metrificação ela serve porque originalmente os poemas eles foram feitos para ser cantados. Por isso que quando eu peço que vocês declamem o poema, ela tem uma. Quando vocês vão ler o poema em voz alta, vocês percebem que ela tem uma certa sonoridade. O poema tem uma certa sonoridade, né? É quase como se fosse cantado. E essa musicalidade normalmente ela é feita pela regularidade dos versos e pela rima, certo? Bom, a medição dos versos ela tem algumas particularidades. Algumas delas, né, são algumas questões que se precisa analisar, algumas questões gramaticais, né, que se precisa analisar na hora de contar esses versos. Então a gente vai utilizar alguns recursos, como a sinalefa, né, que é a junção de duas sílabas numa só, seja pela elisão, né, que é a omissão, né, pela crase ou pela sinérese, né? O que é elisão? É a supressão de uma vogal fina átona, ou seja, eu vou suprimir uma vogal se ela estiver antes de uma vogal que inicia a palavra que se segue. Então, na hora da pronúncia, quando a gente pronuncia algumas frases, essa elisão ocorre normalmente, a gente nem percebe que ela está ocorrendo, né? A crase já é a função das vogais iguais. Essa não é muito difícil da gente entender, porque a gente tem a crase como acento, né? Como sinal, na verdade, né? A crase, então, é a junção de mais de uma vogal, diferente daquele sinal que a gente tem que fica em cima do A. Aqui, no caso, é a fusão de vogais iguais. Então, pode ser o, a, e, né? E assim vai. A sinérese ela é a contração de duas vogais contíguas de um ditongo. Então, eu não vou pronunciar o ditongo, eu vou direto, né? A diarese, que é a separação de vogais numa mesma palavra, constituindo como se fossem duas sílabas distintas, e o hiato, que é o encontro de duas vogais átonas, que vão se tornar uma sílaba apenas. Esses nomes todos vocês não precisam se preocupar. Vocês precisam se preocupar apenas com a prática, certo? Então, olha só, não podemos esquecer jamais que a sílaba poética é diferente da sílaba gramatical. Ela se faz de maneira diferente, né? Na literatura, no caso na poesia, né, a sílaba poética ela considera o número de sílabas sonoras. Então, olha o exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. O poeta é um fingidor, né? O poeta é um fingidor. Tem 7 sílabas poéticas, né? Ó, normalmente aqui seria um hiato, né? O poeta é um, são duas palavras, né? Teriam duas sílabas, se fosse considerar as sílabas gramaticais. Porém, nas sílabas poéticas, eu vou considerar o modo como eu pronuncio. Então, é o poeta um fingidor, certo? Então, eu vou juntar o e o e no poeta e o a e o e, né? O poeta, o a é o tônico nesse poeta, né? A gente pronuncia de maneira muito rápida. Eu junto com e. Como é que eu falaria? O poeta é um fingidor. O poeta é um fingidor. Eu não falo esse a. Ele é tônico, né? Na verdade, ele não é tônico, ele é átono. O poeta é um fingidor. Eu como esse a, certo? E é dessa maneira que eu vou contar na sílaba poética. Diferente da sílaba, contagem de sílabas gramaticais, certo? Bom, e há duas regras que diferenciam essa contagem das sílabas literárias, né?
além de todas aquelas que a gente viu, né? Mas essas duas são primordiais. Uma delas é que eu vou contar apenas até a última sílaba tônica, então, pois só quem ama pode vir, pode ter ouvir. O do eu morreu. O do eu como? Eu conto até a última sílaba tônica, certo? Então, aqui nesse caso, esse verso tem 10 sílabas literárias, sílabas poéticas, né? Que é a mesma coisa. Então, pois só quem ama pode ter ouvir. E o do eu como. E eu vou unir, é a segunda regra, unir sílabas quando eu tenho um som fraco e logo depois um som forte, ou vice-versa, eu tenho um som forte e logo depois um som fraco. Então, aqui, ó, nesse verso, eu vos direi a mai parentender, o las eu vou comer, né? Eu vou juntar esse primeiro e, eu vos direi a mai parentender, ó, rem. Quando eu falo, né? Eu vos direi amai para entendê-las. Para entendê-las. Eu junto as duas palavras quando eu vou falar. Ninguém fala, eu vos direi para amai para entendê-las. A gente, quando está falando, naturalmente, a gente não coloca essa pausa entre o para e o entendê-las. Aqui, ó, é um em... entendê-las. Isso aqui é um N. É que o Word, na hora que eu separei aqui, ele botou um M no lugar, mas é um N, tá? Aqui. Então, tem 10 sílabas literárias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até a última tônica. E aqui nessa outra também, ó. Indas procuro pelo céu deserto. O to morreu. Ainda as procuro pelo céu deserto. Então, é indas. Ó, eu junto os dois as. Lembra que eu falei? Juntar duas vogais iguais, né? Um deles, sempre que a gente tem duas vogais juntas, né? Normalmente, não é sempre, tá? Normalmente, quando a gente tem duas vogais juntas, na hora de pronunciar, eu pronuncio as duas coladas, né? Pode ser que seja um hiato, pode ser que não seja um hiato, mas nesse caso aqui, a pronúncia, lembrando que nós não estamos falando de regras gramaticais, estamos falando de contagem de sílabas poéticas, que são sílabas literárias, né? Que é para poesia. Eu vou juntar esses dois as, porque normalmente um deles ele vai ser suprimido, né? Então, eu vou juntar. Mesmo que eu não suprima, por exemplo, aqui, ó, pode ser que na pronúncia eu digo, eu vos direi, amai para entendê-las. Eu posso, na pronúncia, falar assim. Porém, o poeta não leu assim. Como é que a gente vai saber se o poeta leu ou não? Se todos os versos, se a gente está falando do parnasianismo, o parnasianismo tem um rigor formal, certo? Então, o poeta considerou, se todos nós temos... nós temos 14 versos, certo? 13 deles tem tudo 10 sílabas, exceto um. Então, alguma coisa eu considerei erradamente, de modo equivocado ali. Então, no caso aqui, ó, esse verso, e eu vos direi amai para entendê-las. Aqui, esse para entendê-las tá muito claro. Agora, esse e eu, o poeta provavelmente ele utilizou esse recurso literário. Lembra que a gente viu falando da licença poética, né? O poeta tem essa liberdade de fazer essas criações literárias, né? Essas criações que são fora das regras gramaticais. Então, esse e eu, ele juntou. É muito normal na contagem da sílaba poética juntar duas sílabas, duas vogais iguais, certo? Mesmo que eu vá na pronúncia, eu posso querer separá-las, mas o poeta juntou as duas vogais, como tem aqui e eu, e o ainda as procuro, né? Ainda as procuro. Então, é muito comum eles juntar. Então, todos esses versos aqui, eles têm 10 sílabas poéticas. Então, esse é o poema que muita gente está tendo dificuldade, do Olavo Bilac, né? É o livro Ora Direis Ouvir Estrelas, do livro Via Láctea.
nas regras poéticas, nas regras literárias, sempre que a gente tem um poema que não possui título, considera-se o primeiro verso dele como sendo o título, certo? Por isso, então, ele está no livro Via Láctea. O livro Via Láctea ele é formado por uma coletânea, um conjunto, um compilado de sonetos do autor Olavo Bilac. Depois foi colocado essa compilação, os melhores poemas, né, os melhores sonetos foram colocados em outros livros. Porém, eles não é um poema só, são vários poemas, são vários sonetos. E eles não possuem títulos, eles possuem apenas uma numeração, como se fossem cantos, né? Então, a gente considera o título como sendo a primeira linha, ou seja, o primeiro verso. Então, esse poema se chama Ora Direis Ouvir Estrelas. Então, o poema seria, vou primeiro declamar, né? Ora direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que, para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizes, o que dizem, quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Muito bem. Então, olha como é que ficaria a contagem das sílabas poéticas. Eu não vou nem ler tudo, né? Só vou ler alguns dos versos, mas vocês podem analisar com mais calma depois, né? Vocês podem dar um pause aqui para analisar, certo? Porque se eu for ler um por um, vai ficar até meio chato, né? Ora, direizo. Por que eu juntei esse S no O, né? Direizo, porque na pronúncia a gente junta. Direis ouvir estrelas na... desculpa, que foi um erro, tá? Essa parte aqui não faz parte. Esse aqui é do título. Pode ver que tem um verso a mais. Ora, direis ouvir estrelas, certo? O Tô morre. Perdeste o senso. Olha só como eles fizeram aqui, olha como o poeta fez. Ele juntou todas as vogais, ó. Senseu, vos direi, no entanto, certo? O Tô morreu. Ó, juntou as duas vogais, juntou três vogais aqui, né? Perdeste o senso e eu vos direi, no entanto, né? Juntou tudo aqui, ó. Senseu, né? Que para ouvi-las muita vez desperto, e abras, ó, juntou de novo, janelas, pálido, despanto, e o Tô morreu, e assim vai, certo? Então, analisem com calma, pode dar uma pausa aqui, por favor, desconsidere essa primeira linha, que foi um erro quando eu copiei e colei, né, desconsidera. E dê uma analisada com calma. Se continuar a dúvida, se persistir a dúvida, podem me escrever. Bom, então a classificação dos versos, tá certo? Então essa é toda a classificação segundo o número de sílabas poéticas, né? O monossílabos, dissílabos, trissílabos, tetassílabos, pentassílabos, hexassílabos, tudo se referindo aos versos, né? Ó, pode ver a redondilha menor, que foi estudada no ano passado, né? O heróico, redondilha maior, 7 sílabas, né? Octassílabos, enelassílabos, decassílabos, que é o que nos importa. E os alexandrinos, que são os dodecassílabos, que são de 12 sílabas, certo? Então, os que nos importa agora para o parnasianismo são os de 10 sílabas e os de 12 sílabas, ok? Bom, então, quando a gente tem versos com o mesmo número de sílabas poéticas, né, eles são regulares, recebem o nome de isométricos. E quando elas não seguem essa regularidade, né, são os chamados versos heterométricos, também são conhecidos como versos livres. E o rigor formal dos parnasianos, eles se opõem justamente a esses versos livres, né? Eles dão preferência então, aos versos isométricos, e escolheram os decassílabos, que são os de 10 sílabas, e os alexandrinos, ou dodecassílabos, que são os de 12 sílabas poéticas, certo? Então, isso é o que importa para os parnasianos. Versos livres,
né? Ou seja, correção, oposição aos versos livres, o abandono aos versos livres e os versos isométricos, que são os decassílabos e os alexandrinos ou dodecassílabos, certo? Então são diferentes. Decassílabos são aqueles versos como esse de cima, né? Nesse aqui, que tem 10 sílabas poéticas. E os dodecassílabos são versos que têm 12 sílabas poéticas e também recebem o nome de versos alexandrinos, ok? Então, não podemos esquecer dessa questão para o parnasianismo. Então, como eu falei, é um vídeo bastante rápido. Aqui, então, a gente encerra esse assunto. Se continuar essa dúvida, por favor, podem me escrever. Até mais!